A você que está em casa também, eu vou pedir para você ficar de pé de novo. E nós sabemos que tem muitas... Fique de pé. Você que está em casa também, fique de pé. Eu quero que você estenda a sua mão de norte a sul, de leste a oeste, ao ocidente. Vamos orar. É um tempo diferente e é um tempo que nós precisamos orar. Orar não porque nós temos medo, porque todas as vezes que nós tivermos medo, na área que temos medo, nós precisamos da presença de Deus. Amém? Mas orar porque a palavra fala que Ele dá ouvido aos nossos clamores e que Ele atende às nossas petições. Se nós dissermos, né? Um dia Ele disse: haja luz e houve luz. Haja separação da terra e das águas e houve separação da terra e das águas. E nós, como corpo de Cristo, precisamos nos levantar nesses dias com total ousadia, sem sermos ingênuos, mas sermos prudentes, ousados. E precisamos avançar em oração. Precisamos fazer declarações vivas. Amém? E eu quero que você estenda a sua mão, né? Você estenda a sua mão lá para trás, para frente, para o lado. Que você marche, que você guerreie, que você se levante como a voz de um trovão e declare cura sobre a nossa nação. Declare vida sobre a nossa nação. Declare ressurreição sobre a nossa nação. E você que está em casa, fica de pé também. Estenda a sua mão. E se há pessoas que você sabe que estão contaminadas, que estão internadas, cita o nome. Mas se torne um valente de Deus nessa noite. E declare que haja vida, que haja socorro do Senhor. Deus, nós não fazemos prova das nossas palavras, mas nós fazemos prova da Tua palavra. O Senhor é o socorro bem presente. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Senhor dos senhores. Haja um rebuliço nas regiões celestiais. Todo principado da morte, todo principado, todo espírito de Exu Caveira, todo espírito de confusão, todo espírito de medo, toda assolação do inferno, bata fora em retirada desta nação. Nós somos o Teu povo. Nós não estamos passando nessa terra, Jesus, por acaso. E nós declaramos cura, cura, libertação. Cura se manifesta como cura, Jesus. Passeia com os Teus anjos de norte a sul, de leste a oeste. Pai, toda gestão pública que é feita da forma errada, tire esses homens do lugar. Saculeja esses homens, Deus. Mas, Senhor, vem no nosso socorro. Mexe onde precisa ser mexido. Organiza onde precisa ser organizado. Quebra a autoridade de quem precisa ser quebrado. Tira. Mas tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Senhor, nós nos levantamos com ousadia e declaramos que todas as armas forjadas dessa doença, dessa praga, desse governo, desses gestores, chega, mas que haja, Deus, o agir de Deus. Quebra os ferrolhos, estoura cativeiros, quebra correntes. Oremanassore querebalás, xere queremanassore manás, herebaralabaxere querebalabassore manás. O Brasil é do Senhor Jesus. Essa nação tem promessas para ela, Pai. Nós reivindicamos essas promessas para esses dias. Vem e toma o Teu lugar. Vem e toma o Teu lugar, Espírito Santo. Xerequeremanassore manás, herebaralabassore manás, xerequerebaralabassore balás, remanachore querebalabassore manás, herebalabassore queremanás, herebalabachore querebalás, heremanamachore querebalás. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós temos crido. No Deus de Israel, no guarda de Israel, na pedra
poderoso, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que tirou Daniel da cova dos leões, o Deus que ressuscitou Lázaro. Esse é o nosso Deus. Nós cremos em milagres. Nós cremos que em meio a esse deserto vai nascer o carvalho, vai ter mananciais. Ore manassore querebalabás, xerequerebaralabassore manás, haralabassore manassore manás. Gente, eu preciso de alguém aqui. Chorequerebaralabassore manás. Tu és o Deus de milagres, Senhor. Todas as resistências caiam sobre terra. Todas as resistências, em nome de Jesus. Todas as resistências. Irmão, abre a sua boca e profetiza vida. Abre a sua boca e profetiza ressurreição. Abre a sua boca e profetiza socorro. Abre a sua boca. Jesus, coloca os teus médicos, que são anjos, nos hospitais. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu socorro. Nós precisamos do Teu socorro, Jesus. Essa nação é Tua. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Sopra, Deus. Na nossa nação nessa noite, Pai. Sopra nos quatro cantos, Senhor amado, da nossa nação. Visita, Senhor amado, nos hospitais. Libera Teus anjos com a cura, com o bálsamo da cura. Ora, balá, xala, canta ali, balá, xala, maia. Agindo, Senhor, quem impedirá? Agindo, Senhor, quem impedirá? Nós clamamos ao Senhor, Pai, nessa noite. Elevemos os nossos olhos para o monte. De onde nos virá o socorro? E o socorro vem do Senhor, que criou o céu, que criou a terra. Ora, balaias, ori, balabachalaias. Pai, nós temos vivido dias difíceis, Senhor amado, mas nós cremos na Tua mão poderosa. É nesses momentos que nós vamos ver os Teus sinais aqui nessa terra, Deus. Nos desperta para sermos intercessores, para pagarmos um preço. Sopra, Deus, vem com Teu vento impetuoso. Quantas famílias, Senhor amado, têm chorado, têm sofrido, Senhor amado. Quantas pessoas estão precisando de uma vaga numa UTI, Deus. Tenha misericórdia. Muda esse quadro, Senhor amado. Muda esse quadro. Tira esse vírus maldito do meio dessa terra, Pai. Basta somente uma palavra Sua, que os montes, Senhor amado, cairão, Pai. Oribala, canta lá, Deus de poder, Deus de promessa, Deus de maravilha. Tu pode todas as coisas, Senhor amado. Muda esse quadro. Tira esse vírus do nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor.
noite, Deus. Renova a esperança, Pai amado. Nos desperta, nos desperta. O Senhor quer falar. O Senhor quer falar. O Senhor tem falado conosco, irmãos. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Pai amado. Quebrando os nossos corações, para que possamos sentir, ser direcionado, Espírito Santo, pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abra, continua falando conosco, Senhor amado. Possamos estar sensível à Tua voz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor. Amém. Esse que tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Você pode se assentando. caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sustenta até quando eu não sinto. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Amém. Você crê, irmão, no que a gente orou? Você crê nisso? Eu também creio. Eu creio no que está escrito, que agindo o Senhor, ninguém impedirá, ninguém irá nos resistir. E são dias, irmãos, que nós não podemos nos deixar ser levados pelo medo. Vocês podem ir ficando por aqui. Vocês querem ir no banheiro, querem fazer alguma coisa, vocês podem ir, mas vocês vão e voltam. São dias que nós não podemos pegar o caos das circunstâncias e imprimir e deixar com que as circunstâncias venham nos afetar. Mas são dias que nós precisamos, necessitamos e devemos ansiar para que a palavra de Deus, para que a vida de Deus, ela nos afete. Amém? Ela nos corrija. Amém? Ela mude o nosso quadro aqui dentro. Amém? Eu quero... Tem uma goteira bem aqui. Não tem problema. Não tem problema porque é profético, né? Águas que limpam, águas que curam, águas que lavam. Amém? Irmãos,
sei mais o que eu vou fazer. Hoje eu vim toda arrumadinha, até me maquiei. Arrumei o cabelo, mas já está tudo estragado. O cabelo já enrolou, eu já chorei, maquiagem já foi embora. O que eu ia falar, já não sei se cabe para aquilo que Deus tem. Amém? Mas eu sei que Ele sempre quer falar conosco, sempre quer nos atrair para Ele, sempre quer nos levar ao arrependimento. E esses são tempos muito perigosos para a igreja. Tempos em que nós estamos nos dividindo em, já sabemos um pouco sobre Ele, e aí tratamos algumas coisas com um certo, nos acostumamos com algumas coisas, né? Porque já temos um certo costume, né? Estamos acostumados. Já viu aquela história que santo de casa não faz milagre? Você pode ser o homem do fogo, a mulher do fogo, a jovem do fogo, a criança do fogo, mas lá na sua casa você só é uma labaredinha, porque as pessoas estão acostumadas com você. E as pessoas que estão acostumadas com você, elas estão muito mais conectadas com as suas falhas do que com as suas virtudes. E às vezes nós estamos muito acostumados com algumas coisas que estão relacionadas ao próprio Senhor Jesus. E porque nós estamos acostumados, nós tratamos essas coisas, nós não damos o devido lugar, a devida prioridade para estas tais coisas. E assim, eu vou ser breve, porque eu vou seguir aquilo que o Espírito está me falando. Amém? É o seguinte, irmãos, se é verdade que nós podemos adorar de qualquer maneira, a minha pergunta a você é porque Nadab e Abiú foram mortos, os filhos de Arão. Se é verdade que nós podemos tocar na presença de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, porque a palavra diz que Uzá, ao tocar na arca, o filho de Abinadab, ele foi fulminado e morreu rapidamente. Se Deus aceita qualquer coisa e qualquer oferta e qualquer adoração, por que que quando Caim e Abel chegaram diante dele, ele aceitou a oferta somente de Abel e não de Caim? Se nós podemos fazer as coisas de qualquer jeito, por que que quando Saul não esperou o profeta Samuel chegar para oferecer sacrifícios, e ele mesmo ofereceu sacrifícios, e naquele dia o Senhor disse algo tão simples e que você e eu também estamos acostumados a ouvir? Samuel disse para Saul: você acabou de perder o seu reinado, você se perdeu naquilo que Deus estava fazendo com você. Um dia você disse a Deus que você fazia parte de uma descendência, de um clã pequeno, mas Ele te fez grande e te colocou como rei de Israel. E hoje você se perdeu e desobedeceu, e você não matou os amalequitas. Eu estou ouvindo os mugidos dos bois e dos carneiros. E o que é isso? E Saul responde: a gente matou todo mundo, a gente fez tudo o que Deus pediu, a gente só não matou Agag, o rei, e trouxemos os melhores animais para que você pudesse sacrificar. Mas como você demorou, eu mesmo sacrifiquei, mas ainda sobrou aqui. E aquele dia o Senhor fala através de Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. E por que que nós achamos, irmãos, que nós podemos fazer as coisas para o nosso Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira? E a própria palavra fala que Deus, quando vai ter uma conversa com Moisés, Ele deixa claro que Ele não aceita de qualquer jeito. Tanto não aceita que Ele também fala para Moisés algo simples: amigo, nós caminhamos todos esses anos juntos, e mesmo você um dia tendo falado para mim que você só ia se eu fosse, eu quero lhe dizer que você não vai chegar à terra prometida. Você vai conhecer a terra prometida de longe, porque aquilo que eu queria você não fez. Foi assim, irmãos, com essas pessoas.
E é assim conosco. Uzá estava tão familiarizado com a arca dentro da sua casa, que já estava lá há mais de 20 anos, que a arca ia cair, e a intenção dele era a intenção certa, mas o jeito de fazer foi o jeito errado. Por quê, queridos? Por quê? Primeiro, a arca não podia ser carregada num carro de boi. Ele sabia disso. Segundo, ela ficou muito tempo lá, porque existia uma programação para trazer a arca de volta para Israel, para o povo de Deus, né? Diga-se de passagem. Porém, os filisteus, aqueles que roubaram a arca, aqueles que tocaram na arca, eles tiveram tumores e morreram, correto? Quem podia carregar a arca? Quem era da descendência de Levi? Abinadab e Uzá não eram da descendência de Levi, provavelmente da tribo de Judá. O que acontece? São tempos que nós precisamos obedecer ao Senhor sem entender. Obedecer ao Senhor sem ficar procurando explicações, sem ficar procurando argumentos, sem ficar procurando predicados. Tempo de nós nos alinharmos e como é que eu posso dizer? Afunilar a nossa vida com Ele. E sabe, queridos, nós precisamos de transformações. E para que exista transformações, nós precisamos primeiro de consagração. E consagração é tão interessante. Provérbios, eu vou ler um Provérbios aqui. Provérbios 16, 3. Vou esperar você abrir. Amém? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 20, 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Às vezes nós estamos vivendo assim com o próprio Jesus, citando essas pessoas que não entenderam o que ele estava falando. Nós já nos consagramos a Ele, nós já nos entregamos a Ele, amém? Nós já achamos que somos pessoas dedicadas a eles, consagradas a eles. Mas muitas vezes o dia que fizemos isso, a gente não parou para pensar nas consequências. As consequências de que eu preciso ser transformada de glória em glória. As consequências de que a graça é de graça, mas tem um preço. As consequências de que eu preciso de fato. Quando que a gente pratica algo, né? Eu vou voltar para usar. Vou ler até o texto para vocês, que está em 2 Samuel. Gente, ele sabia que a arca era a presença de Deus. Ele não tinha noção não, ele sabia. Ele sabia que aquela arca tinha sido roubada. E ele sabia que quem tocou naquela arca teve tumores. Mas ele só não queria que a arca caísse. E dentro de uma precipitação, ele toca na arca e morre. E dentro dessa precipitação, nós conhecemos a história. Davi fala, pera lá, eu acho que Deus não está satisfeito com o que nós estamos fazendo. Nós vamos deixar a arca aqui ainda e vamos fazer uma outra programação, né? Qual foi a outra programação, irmãos? O povo foi orar. O povo foi jejuar. O povo foi buscar uma direção de Deus. E 3 meses depois, né, quando ela está na casa de Obed, o que aconteceu, irmãos? Davi fica sabendo que aquela arca tinha gerado prosperidade, gerado vida, gerado socorro, gerado provisão, gerado graça. E aí ele fala, agora chegou a hora de buscar a arca. Sabe, irmãos, é a hora da gente buscar a presença de Deus. É a hora da gente buscar a arca, mesmo sem entender, mesmo sabendo que muitas vezes nós estamos acostumados com algum nível de unção, ou com uma canção, ou com um pregador, ou com o santo de casa, que de repente para você não faz milagre, mas santo de casa faz milagre, irmão.
Irmãos, nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos voltar a velhos hábitos. Aquele Mardônio que quando se converteu, jejuava 40 dias. Aquele Gabriel que quando se converteu, orava todos os dias. Aquele Flávio que quando se consagrou ao Senhor, entendeu coisas mirabolantes sobre o próprio Senhor. Agora a nossa questão, queridos, a nossa questão é que a gente vê pecado nas coisas. Somos a geração que enxergamos pecado nas coisas. E eu quero te falar, apague essa mentira da sua mente. O pecado está em mim. O pecado não está nas coisas que Deus me deu, nas coisas que eu já perdi, nas coisas que eu tenho, nas coisas que eu vou ganhar. O pecado habita em mim. E por isso eu preciso me consagrar e me dedicar a Ele genuinamente, para que aquilo que habita em mim, desmorone. E para aquilo que é dele, me aperfeiçoe. E sabe, queridos, esse tempo de dedicação, de zelo, é o tempo chamado hoje. É o tempo chamado agora. Satanás, ele quer nos tragar. Eu não estou falando isso por causa de pandemia, porque não quero te assustar, Porque já tem tanta gente assustada e está querendo ouvir palavras de vida. Eu estou aqui para dar uma palavra de vida para você, irmã. Mesmo que venha outra pandemia, mesmo que venha uma cepa mais forte, mesmo que não consiga chegar uma vacina para mim e para você, ainda assim é o tempo de se consagrar. Ainda assim é o tempo de se entregar a Ele, de se conectar com o céu, de nos arrependermos dos nossos pecados e de desmistificar de repente tudo que nós aprendemos e entrar em um lugar novo de aprendizado, entrar em um lugar novo de entender as consequências daquilo que eu não estou praticando. E também entender que quanto mais eu entendo de Deus, mais eu consigo praticar. E se eu ainda não estou conseguindo praticar, é porque eu não entendi. E a nossa questão, olha a questão, irmão, eu vou ler o texto para você não falar que eu... 2 Samuel 6, eu vou ler. Vou falar aqui de Saul. Amém? Samuel, 1 Samuel 15. Eu vou ler do... Não, eu vou ler do 11. E o tempo, irmãos, o tempo é diferente, mas os princípios são os mesmos. A arca ficou 20 anos lá na casa de Uzá. Era um outro tempo, amém? Mas os princípios eram os mesmos. Saul foi eleito rei. E Eli já tinha passado anos que ele era rei. Mas os princípios eram os mesmos. A intenção de Caim, a coisa certa com o coração errado, porque Deus conhece as intenções dos nossos corações. Deus conhece o nosso interior. Nós somos muito preocupados em trabalhar a nossa aparência e o nosso mundo externo. E Deus tem preocupação em tratar o nosso mundo interior. Olha o que aconteceu aqui com Saul. Vamos do 10 para que você possa entender, amém? Eu vou dar uma puladinha aqui na frente, só para que você possa entender. 15:10. A palavra do Senhor veio a Samuel nesses termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza,
porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, Saul o saudou, dizendo: bendito sejas tu. Executei a ordem do Senhor. Contudo, Samuel lhe indagou: e que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos? E esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor, o teu Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: cala-te, deixe-me dizer o que o Senhor me revelou durante essa noite passada. Então lhe rogou Saul: dize-me. E Samuel falou: por menor que sejas aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor não te ungiu rei sobre Israel? Lembra do que eu estou falando, irmãos? Quem próprio colocou Saul no lugar que ele estava foi o próprio Senhor. Mas o Senhor, Ele não brinca com os seus princípios e aceita qualquer coisa, ou qualquer intenção, ou de qualquer jeito. Ele mesmo colocou e Ele mesmo tirou. Quem era Saul? Era o rei que o próprio povo pediu ao Deus de Israel. Esse rei foi instituído por Deus, e lá atrás ele foi instituído porque ele vinha de uma descendência boa, mas se achava um homem pequeno. E Deus está falando: você não veio de uma descendência pequena, se achava pequeno, mas não foi eu que te instituí rei sobre Israel? Então não importa o nosso título, queridos. Ele tira títulos. Não importa o nosso estudo, não importa o nosso conhecimento, não importa se foi Ele que nos colocou, se esses regulamentos, se esses preceitos, se essas leis, se a vontade de Deus, que é a vontade suprema, nós não estamos conectadas com ela, com Ele, não vai funcionar. Vamos seguir. 18. Samuel está falando para Saul: ele te enviou como missionário, com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, os amalequitas, faze-lhes guerra até que sejam exterminados. Por que não obedeceste às ordens do Senhor? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. Amém? Deixa eu ver, eu vou ler o 24. Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem do Senhor e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. 26. Entretanto Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. 29. Vamos para o 28. Eis que hoje o Senhor arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade. Aí Samuel está falando de Deus. Está falando: olha, Deus, né? O Senhor, aquele que é a glória de Israel, não falta com a verdade, nem muda seu propósito. Pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Irmãos, isso é profundo demais. Samuel está falando: olha, o Deus da glória, o Deus de Israel, Números 13 também está falando sobre isso. Ele não se arrepende do que ele aprova.
Ele não condena as suas próprias leis. Ele não repreende as suas próprias leis. Ele é Deus, Ele não mente, Ele não se engana. E o que Ele queria de você, Saul, e o que Ele quer da Patrícia, e o que Ele quer de nós, é que nós venhamos nos render e nos consagrar para que essas transformações venham ser genuínas. E há áreas das nossas vidas, irmãos, que nunca mudaram, porque nunca houve consagração. A área das nossas vidas que nós nunca tivemos entendimento daquilo que é o propósito de Deus para nós, porque a força da nossa vontade é maior do que o próprio amor que sentimos ao Senhor. E né, com as minhas palavras, te dizendo o que é consagração. Consagração é você amar ao Senhor e se amar menos. É só isso. E quando nós conseguirmos nos amar menos, nós vamos ter mais zelo por quem Ele é. Nós vamos parar de eu acho, eu sinto e vamos fazer, sabe o que, irmãos? Está escrito. Está escrito. E o que está escrito é a verdade. O que está escrito é a força da verdade. O que está escrito é o que Ele quer para mim. O que está escrito é o que Ele quer para as minhas finanças. O que está escrito é o que Ele quer para o meu destino. O que está escrito é o que Ele quer para a minha casa. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Não é o que me falaram. Não é o que alguém escreveu. E quando nós entendermos isso e deixarmos isso inculcar dentro da nossa mente, na tábua dos nossos corações, irmãos, com todo respeito, nós vamos vencer áreas nas nossas vidas que nós nunca vencemos desde o dia que nos convertemos. Porque nós vamos tratar com zelo aquilo que o Senhor trata com zelo. Nós vamos nos dedicar àquilo que o Senhor se dedica. Nós vamos prezar aquilo que Ele diz. Assim o Senhor diz. Se assim o Senhor diz, assim eu farei. O ministério de louvor pode subir. Se assim o Senhor diz, assim eu farei. Se assim o Senhor pensa, assim eu farei. Se assim o Senhor quer, mesmo sem eu entender, eu vou fazer, porque eu sei que o certo me protege. Se Saul tivesse feito o certo, ele teria sido protegido. Se Caim tivesse feito o certo, ele teria sido protegido. Se Uzá tivesse feito o certo, ele teria sido protegido. Se Nadab e Abiú tivessem feito o certo, eles teriam sido protegidos. E ainda ficou muito mal resolvido, né? Nadab e Abiú, porque eles eram filhos do sacerdote Arão. E eles nasceram para fazer aquilo. Mas a intenção do coração deles, a forma de fazer estava errada. E naquela época eles não tinham filhos ainda. Então o que aconteceu? Quem foi substituí-los? Foi os outros 2 filhos. Então até, né, se a gente for pensar, ficou com uma mancha na descendência desse povo. Porque eles não conseguiram entender o propósito, né, de eu não vou fazer de qualquer jeito. Tira essa mentira da sua mente. Deus entende. Apaga essa mentira da sua mente. Eu posso fazer, não tem problema. Ele aceita. Ele é Deus, Ele é meu Pai. Irmãos, eu não estou falando de amor, porque você, do jeito que você vier, estraçalhado ou não, Ele te ama. Porque Deus é amor e o amor dele não falha. Mas quando nós não nos alinhamos, como eu falei, nos afunilamos aquilo que Ele quer, nós sofremos consequências. E essas consequências, irmãos, antes de nós nos consagrarmos a Ele, nós deveríamos ter pensado como Provérbios fala. Eu entreguei meu casamento para Jesus, mas agora, Jesus, as consequências estão sérias. Não é verdade? Eu entreguei minhas finanças, eu consagrei. Se você entregou, irmãos, mesmo nessa época de pandemia, você não vai passar necessidade, porque ela foi consagrada ao Senhor. Amém. Agora, se ainda está nas suas mãos, eu sinto muito lhe informar, virão consequências. E sabe, queridos, o nosso Deus é um Deus tão tremendo,
que Ele nos deu armas para nós nos consagrarmos, armas poderosas, armas que calam qualquer valente, armas que destroem os principados, armas que detonam o inferno, armas que amedrontam os nossos inimigos, que é jejum, oração em línguas, confissão da palavra, obediência. Mas nós estamos tão acostumados a ouvir isso, tão familiarizados com isso, que nós não entramos nesses lugares, chamado jejum, chamado oração em línguas, chamado confissão da palavra. Lá em casa eu tô feito uma louca, irmãos. Eu pego minha Bíblia, que agora eu arranjei um óculos bom, gente. Eu enxergo tudo de perto. De longe não enxergo nada, tudo embaçado. Mas eu ponho meu óculos e fico para lá e para cá, confessando a palavra. Confessando a palavra, crendo nessa palavra. Eu não vou ser contaminada pelo Jornal Nacional, eu não vou ser contaminada pelo infectologista, eu não vou ser contaminada pelo governo, seja ele qual for, esquerda, direita, contra-direita, meia-direita, o que for. Eu vou ser afetada pela palavra de Deus, pela vida de Deus, pelo socorro de Deus. E se você morrer, irmão, vai para o meu enterro feliz e declara: ela creu em Jesus, ela creu na salvação, ela tinha convicção que assim diz o Senhor. Não tenha medo de morrer, tenha medo de viver sem obedecê-lo. Não tenha medo de morrer, tenha medo de viver sem cumprir um propósito. Essas pessoas perderam o seu propósito. Dois eram sacerdotes, um era rei. Os outros dois, foram as duas pessoas que nasceram depois de Adão e Eva. Importantíssimos, amém? Importantíssimos. Você concorda comigo? Mas se perderam. Não pense, irmãos, que você é a cereja do bolo. Em nome de Jesus. Não pensa que você é a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Pensa que você é um filho de Deus. Oi, minha princesa. Pensa que você é um filho de Deus, que precisa de Deus, que anseia por Ele, que depende dEle, que não vive sem Ele, que a sua vida aponte para Ele, que a sua vida, irmãos, para pensar no quanto Deus quer nos usar e no quanto Deus tem um senso de urgência de usar homens e mulheres de Deus maduros, ousados, aperfeiçoados no Espírito, homens que têm uma palavra para dar, homens que oram e as pessoas são curadas, homens determinados, mulheres ousadas. Por que não somos? Porque aquilo que Ele nos pede para fazer, nós nos acostumamos e deixamos, vamos levando. Fica de pé, vamos orar, vamos fazer a declaração que nós não viveremos do que há um momento lá em 1 Coríntios que o Senhor fala através da vida de Paulo algo bem bacana. Está falando de casamento. Nós também somos uma noiva, amém? E iremos nos casar. E Paulo fala dos solteiros e fala dos casados, e ele define algo sobre consagração que eu quero que você imprima no seu coração essa noite. Ele fala: olha, eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Aí a Bíblia vai falar de consagração, que vai ser a mesma coisa que santificação e estarmos separados. E por que nós nos separamos, irmãos, daquilo que desagrada ao Senhor?
Porque um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E como Mateus 25 declara, nós vamos estar entre as 5 virgens prudentes. Nós vamos ser encontrados prontos para esse casamento. Nós não iremos retroceder, porque nós não nascemos para retroceder, mas nós nascemos para esse encontro. E o propósito da nossa vida nessa terra é ser essa noiva. É ser essa noiva que não se acostuma com a unção. É ser essa noiva que não se acostuma com a palavra. É ser essa noiva que não se acostuma a levantar as mãos. Mas é ser essa noiva que está sendo adornada dia após dia, em oração, em jejum, se consagrando a Ele, se posicionando para ter um azeite fresco. Deus, toma o nosso coração, Senhor. Toma as intenções dos nossos corações. Às vezes a gente acha que está fazendo certo. A gente tem a intenção de fazer e faz coisas que nos afasta do Senhor, que nos afasta do propósito, que nos afasta da condição de filhos, que nos afasta do destino, que há uma programação nos céus. Senhor, toma o teu lugar. Irmão, estende a sua mão, fala aí para Jesus. Não precisa ficar com vergonha de Jesus, não. Mas fala: Jesus, corrige as minhas intenções, corrige os desígnios do meu coração. Quem não é transformado, irmão, é porque não cresceu. Se nada na sua vida tem sido transformado, é porque em área nenhuma você está crescendo. Mas também quem busca transformação tem entrado num lugar de consagração. Fala com Jesus, fala: Jesus, eu me arrependo. Eu sei que eu posso vencer tantas coisas na minha vida. E muitas vezes eu não me consagro, porque eu acho que o pecado está nas coisas, está nas outras pessoas, mas nunca está em mim. Mas eu sou um eleito do Senhor e nasci para te obedecer. E há armas poderosas, irmãos, que o Senhor quer usar. Quer que você use, quer usar não, quer que você use. Há armas poderosas. Fala: Jesus, essa noite eu abraço a oração, eu abraço a confissão da palavra, eu abraço o jejum, eu abraço a oração em línguas, eu abraço a consagração verdadeira. Eu me consagro a Ti. Eu e a minha casa nos consagramos ao Senhor, sabendo que as consequências serão proteção, liberdade, cura, manifestação de poder. Sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso e sobrenatural, é sublime, é eterno, poderoso e sobrenatural, é sublime. Vezes eu não sei você, mas eu já vivi isso. E Deus me trouxe algo aqui agora, e ainda falta 15 minutos para as 9, então nós temos um tempinho. Você já teve medo de ler algumas coisas? E você fala: Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir não. Mas ao mesmo tempo você pensar assim: Deus, eu preciso ir para o monte. Tira esse medo de mim, tira esse temor errado de mim. Se é para temer, eu quero temer o Senhor, não as consequências do meu pecado. Eu quero temer o Senhor. Medo
Nós temos medo, irmãos, tantos medos, que são áreas nas nossas vidas que falta a presença de Deus. Medo de não conseguir pagar a conta, medo de não engravidar, medo de não conseguir permanecer casado, medo de não pagar uma dívida, medo de não dar conta do ministério, medo de não ser igual às outras pessoas que de repente você se inspira, medo de cair, medo de se frustrar, medo de perdoar e a pessoa fazer as mesmas coisas. Mas, queridos, o amor de Deus lança fora todo medo. Nós não podemos ter medo de nos consagrar. E essas coisas que são medos nossos, vamos lançar essa bagagem fora e nos consagrar a Ele, para que todos os nossos temores, tudo aquilo que nos segura, que nos prende nessa terra, que nos a gente às vezes está tão enraizado nessa terra, tão enraizado nessas circunstâncias, que nós temos medo do próprio Deus. Nós temos medo quando alguém está falando que vem outra coisa pior. Nós temos medo da fome, medo do desemprego. Mas, irmãos, vamos para o monte nos consagrar, vamos nos entregar para Ele, vamos nos conectar com o Deus do sobrenatural, vamos fazer declarações de vida. Tira todo medo, Jesus, nos faz que me faz dizer, Moisés, suba e eu